Fala pessoal, tudo bem? De volta com mais um De Frente com a Notícia, aqui pela nossa TV Notícia, canal 524 da NET. Sempre com pessoas que têm o que mostrar, que têm o que contar pra gente. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Carlos Santana, o Pileque para os íntimos. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, e você, Magrão? Tudo bem, uma honra receber você aqui, amigo das antigas, né? A gente pode dizer que você foi um dos pioneiros do vídeo aqui na cidade americana e região, né? Eu comecei bem cedo. Né? Eu não fiz o caminho que muita gente fez, que era o caminho de evento, esse tipo de coisa. Eu nunca trabalhei com TV? isso. Eu trabalhei TV, inclusive nós trabalhamos junto na TV Carioba, né? Sim. Mas eu trabalhei em agência de publicidade com o André Bastelli, na Central de Marketing. Eu fazia roteiro e fazia direção já de comercial. Primeiro comercial da Festa do Peão de Americana foi direção 86? Eu dessa data eu acho que eu sei, eu lembro. Foi mais ou menos isso, foi lá na Fidan, foi com o Zé do Prato ainda, nós gravamos e editamos lá em Ribeirão Preto, com o Juca Vorchek. O Juca Vorchek era o gerente comercial lá. Da Globo, né? Lá. Na EPTV de Ribeirão. Isso, Juca Vorchek. Tá certo, agora me passou um filme na cabeça. Grande Juca. O Zé do Prato, Juca Vorchek. Agora me fala uma coisa, aliás, fala pro pessoal de casa. Quem é o Carlos Santana? O Carlos Santana, ele é um sonhador. Eu sempre tive... Eu trabalhei na parte de administrativa de muitas empresas aí, indústria têxtil, na Feltrin, trabalhei, comecei no início da TI, o início de computador, eu trabalhei meio inspirado pela família, né? Eu tinha meus tios que trabalhavam no administrativo e tal, mas eu sempre tinha esse lado da arte, a arte sempre estava comigo. Mais forte que você. Mais forte que eu. E aí eu comecei a pintar umas vitrines, promover festa no Clube do Bosque, a noite country, isso lá atrás, quando ninguém promovia nada, nós enfiamos 5.000 pessoas dentro do Clube do Bosque, você lembra disso? Então, e aí eu comecei com isso, mas eu pintava, eu fazia o cartaz, eu pintava as faixas interna com patrocínio. A decoração country. Isso, country. Uma roda de carroça. Tudo. E as faixas com patrocínio. Pegava loja Jacó, pegava tudo. Então, isso daí eu já fazia lá atrás. E aí, depois eu falei, não vou trabalhar mais com administrativo, não, eu vou começar a trabalhar com arte. Aí eu fui trabalhar numa editora de revista para cavalo, lá em Belo Horizonte. Fiquei uns 2 anos e pouco lá. Lá em BH. BH. Depois... Boa cidade, né? Boa, ótima. Ótima cidade. Uma das melhores do Brasil. É verdade. E aí eu conheci um pessoal de TV lá, da TV Cultura, da TVE lá, e fiz alguns trabalhinhos com eles, tal. Comecei a fazer uns roteiros lá, uns negócios lá, que eu queria fazer cinema, depois não deu certo, tal. E aí voltei para Americana e comecei a trabalhar com o André Bastelli. E aí começou as oportunidades. Do André eu fiquei, depois eu mudei para São Carlos, peguei o comecinho da EPTV em São Carlos, eu fazia só parte de comercial, só dirigia comercial e fazia roteiro de comercial. Outra época, né? Outra época. Porque todo mundo fazia roteirinho de comercial e todo mundo anunciava, a TV era barato naquela época, né? Lá em São Carlos. E eu fui atender uma agência de publicidade, né? Que eu já tinha uma certa intimidade com o tema. Experiência no ramo, né? E aí eu voltei para Americana. Daí foi a ocasião de trabalhar na TV Carioba. 92. Isso, trabalhamos na TV Carioba. Da TV Carioba. Abrimos a TV Carioba. Abrimos a TV Carioba. CNT que virou depois. Virou Oscar Martinez, OM, né? Isso, OM. Mas na nossa época era Record ainda. Record. Depois virou AM, depois CNT. Isso. É que eu fui até você foi um pouco mais para frente. Final do... eu fui embora. Eu vi o começo e vi o fim. Eu fui para Vídeo Geral, junto com o Geraldinho Batista. Geraldo Batista. Isso. Tá certo. Então tá aí, essa é um pequeno, foi um resumo da história. Não vou nem perguntar Pileque. Por que Pileque?
Pileque é intriga da oposição, cara. Eu vou te contar. Não vou falar porque você bebia muito. Não tem aquela nada a ver, época, né? não tomava. Nessa época do Pileque, eu nem bebia. É que o pessoal falava assim, pô, esse cara é um retardado, só pode estar de Pileque. E ficou, cara. Ficou, né? Colou. Você fazia algumas coisas erradas? Não faz. No começo quem é que não faz? Até cara. hoje eu faço, até hoje você faz também, né? A gente é feliz, né? Graças a Deus. Não graças a Deus. Então vai ver que essa felicidade incomoda. O que é importante. Incomoda ninguém. Incomoda ninguém. Também não estou nem aí se incomodar, viu? Agora, vamos lá falar para o pessoal. Surgiu essa ideia, aliás, já faz um tempo que eu estou vendo aí caminhar os 150 anos e os talentos na cidade. É o mesmo projeto? São projetos diferentes? Não, são projetos diferentes. Esse daqui, Nossos Talentos, ele é o quarto documentário de uma série de 5, que são documentários de média para longa-metragem. O primeiro foi feito em 2014, que falava sobre a origem da cidade. 2014. Ele foi lançado em 2014, ele começou a ser trabalhado em 2013, foi lançado em 2014. Ele falava sobre a origem da cidade, Carioba, e essa dúvida que tinha, quem fundou, de onde veio, os negros já estavam, não estavam. Então, quer dizer, nesse documentário a gente trabalha em cima... Esclareceu. Porque como a gente trabalha, a Americana conta sua história em fatos e prosa, é uma narrativa, não é uma narrativa histórica oficial. Ela é uma narrativa assim, as pessoas, meu pai contava, o outro falou assim, não, eu vivi naquela época, entendeu? Então, quer dizer, são as amarrações da vida, o que eu senti, o que eu vivi, o que eu participei na minha vida. Então, com fotos, a gente vai ilustrando, com filme antigo. Então, muita gente fica com dúvida no final ainda. Mas qual que é a parte real? Né? Eu estou convencido do quê? E nas amarrações a gente coloca um historiador que acaba dando esse norte técnico. Quem foi o historiador? No primeiro não vou nem me lembrar quem que foi o primeiro. Desculpa fazer pergunta difícil. Não, no primeiro não me lembro mesmo. No primeiro não me lembro quem que foi a que deu o apoio para nós. A cidade americana tem vários historiadores. Sim. Nesse daqui nós temos os historiadores independentes de Carioba, nós temos, no anterior também tinha os historiadores independentes de Carioba, e o André Maia. O André Maia é um historiador que trabalhou muito tempo aí na Câmara Municipal, e ele é uma pessoa que conhece muito da história da Americana. Então essas pessoas ajudam bastante. A Fanny ajudou a gente muito. Fanny Olivieri. Isso. No primeiro documentário, ela ajudou bastante nessa amarração de história. E são essas contribuições, né? Essas contribuições que Você falou aí de alguns nomes, né? Me veio à cabeça imediatamente, quando eu devia ter uns 10 anos de idade, primeira vez que eu ouvi falar de história com o Abílio Serra, Brian. Ele é falecido já, mas ele teve um livro contando a história de Americana já há muito tempo. Isso faz tempo, viu, Pileque? Sim. Mas eu lembro, porque a Fanny também foi minha professora, Sim. A gente que passou aí pelo Kennedy, depois virou o Heitor Penteado, que já era o Heitor Penteado, depois tem toda uma história que de repente você deve ter contado algumas partes aí, né, desses nossos talentos de Americana há 150 anos, né? E o que mais que você contou? O primeiro foi sobre essa fase. Isso, a origem. Em 2017, que foi até 2018, nós falamos sobre o sistema educacional da cidade. Deixa eu só fazer uma parte, porque enquanto a gente está conversando aqui, algumas imagens disso que você está... Né, vão ser passadas aleatoriamente aqui, não vou fazer uma ordem cronológica, beleza? Ok. Só para de repente ir passando e ilustrando o que de repente você está falando aí. De 2017 e 2018, era o segundo documentário, nós falamos sobre o sistema educacional e essa transformação da juventude de Americana. Nós falamos sobre o Kennedy, nós falamos sobre as escolas de Carioba, a escola o Heitor Penteado do centro, nós falamos sobre o colégio industrial, nós falamos sobre o GEVA, o vocacional e toda aquela história de mudança, isso, regime militar. Isso. Aí nós tivemos o professor Ari Jacobussi, que escreveu um livro sobre o GEVA. Normalmente, cada documentário tem aí cerca de
40, 50 pessoas que dão depoimento, né? Então, quer dizer, ele não se torna cansativo nem chato, porque você tem uma dinâmica de troca de coisas e bastante imagens, né? Bastante imagens ilustrativas. Essas imagens você foi colhendo junto com os convidados? Não, ó, essas imagens, eu tive uma sorte, eu sempre tive essa ideia de querer fazer documentário, de querer contar a história da cidade. Isso vem lá dos anos 80. Eu cheguei até a montar um projeto na época da Central de Marketing, nós chegamos a gravar com o J Entrevista, com o J Júnior, nós gravamos um programa que entrou na TV americana, chamava J Entrevista, e tivemos acho que 12 capítulos de gravação com o J. Foi entrevistado a Dona Judite Jones, tem muita gente, o Geraldo Pianelli, muita gente daquela época, e a maioria hoje não estão mais com a gente. O Jota tá. O Jota tá. Então, aí a gente, eu tinha essa vontade de fazer, né, de buscar esse... E essas imagens vieram aparecendo. Então, aí essas imagens, eu me deparei, eu fui fazer alguns trabalhos na Gil Produções e me deparei com muito material que era do Dr. Humberto Paine, por exemplo, que era um cara que fez uma cobertura enorme na cidade. Aí tinha mais uma outra pessoa que morava lá perto de Carioba, lá na Cordenúncio, também, que tinha muita imagem gravada. Mas isso o que era? Super 8? Super 8. A maioria tudo Super 8. Super 8. Tinha um material em Super 8, tinha um material em 16, que era um material de uma campanha política do Abdala. Na verdade, mas é muito, é o mais completo. Eram acho que 3 filmes, mas completo. Mostrava o Dom Bosco em construção. E como é que você fez para rever? Tem equipamento para exibir isso, para você ver? Então, aquilo que você... já tava, a maioria estava tudo telecinado. A Tina, ex-esposa do Gil, o pessoal levava para telecinar e ela telecinava. Então tinha esse material já telecinado. E eu me deparei com aquilo e falei, não, explica para o pessoal o que é telecinar. Telecinar é a gente transformar o 16 ou 8? O 16 ou 8, o filme, a gente tem que projetar, né? E para poder captar no sistema digital, né? Que na época, quando ela telecinou, ela telecinou em Super V. Depois... E não perde muita qualidade, você consegue fazer bem. Hoje com filtro a gente faz miséria, né? Hoje com os filtros que tem digital aí faz miséria. Mas na época ficava meio... Daí a gente criava uma textura, dava uma coisa... Que data que foi esse filme do Abdala? Do Abdala? Acho que é a década de 30, né? Olha... Coisa antiga. É antiga, porque é bem antigo. A gente volta aqui, eu lembro de Gil ele foi deputado. Boer, lembro de... Ele foi deputado. Aliás, a cidade americana, nessa história que você vem contando aí, tem toda uma história envolvendo a família Abdala depois, lógico, lá na frente, né? Tem sim. Que até hoje faz parte, né? Sim. Aí, aí nós Zanaga e Abdala. Sim. Aí nós vamos abordar essa parte da indústria carioba, no quesito indústria, facionismo, tananá, que até a sua família é envolvida também com... Nossa, muito tempo. Com muito tempo, né? Então, nós trabalhamos lá na fase de industrialização. E esse filme aí nós começamos a trabalhar com ele em 2023. Nós estamos falando do primeiro programa ainda, não fomos para o segundo ainda, né? Não, nós estamos no terceiro. Estamos no terceiro? É porque você começou falando lá do primeiro, no sentido de você mudar para o segundo. O primeiro é a origem. A origem. No segundo... interromper, você sabe que eu vou perguntando, que é para entender, né? No segundo, a gente fala do sistema educacional, que daí a gente vem, trabalha mais o sistema educacional e essa transformação da juventude e tal. E aí nós fomos abordar a parte da industrialização, que também as imagens lá do Abdala serviu muito, porque mostrava a fábrica e tem muita foto. Lá de Carioba. De Carioba. E tem a Divina Bertalha também ajudou muito. O pai dela era um estudioso. Tem um livro do pai dela. Né? Sogro, verdade. Pai do Aloysio. Pai do Aloysio. Então, Bertalha. E o livro dele ajudou bastante a gente. É pena que eu tinha uma gravação dele
com o Tomazinho. O Tomazinho andou fazendo umas incursões, o Tomazinho Fortunato fez umas incursões de repórter. Ele chegou, ele entrevistou a Dona Ismênia Faraone, entrevistou e o Gil, que era o câmera da parada. Nossa, e tinha esse material guardado. O Tomazinho. e ele tem uma entrevista com o pai do Aloysio. Como é que chamava ele mesmo? Eu esqueci o nome, o pai do Aloysio Bertaglia. Bom, eu também fiz uma entrevista com ele falando, inclusive quando ele lançou esse livro, muito tempo atrás, mas eu não vou me lembrar agora também. Oi? Antônio, mas tinha um outro nome. Eu lembro porque ele era meio vizinho, inclusive o Aloysio, o filho dele também, amigo do meu irmão, falecido e tal. E a gente tinha tecelagem, então a gente estava sempre batendo na porta dele para ele fazer uns desenhos para a gente, fazer a maquineta dos tecidos, tal. Mas tudo bem. Segue, vamos lá. E aí? Industrialização. A industrialização, esse daí, ele teve uma repercussão muito grande, assim, porque ele... você contar a história da Princesa Tecelã, do porte que a Americana já foi, né? Na importância que a Americana teve. Então nós começamos lá atrás, lá com Carioba, nós fomos vendo essa fase do finalzinho de Carioba, quando começa as... Você está falando de 1890, 1900 e alguma coisa, é isso, né? Começa lá nos 1800 lá atrás, né? No finalzinho do Miller Carioba. Vem dos ingleses, né? O pessoal começa a contar lá dos ingleses, a gente vem para Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem bastante imagem de Carioba antiga? Tem bastante. Que coisa, né? Tem bastante. Até hoje eu não entendo porque acabaram com Carioba. Isso foi em 82, se eu não me engano. E até hoje não fizeram nada, né? Até hoje não fizeram nada. Então foi... Ali é a família Abdala, né? Ou era o Ralph Biasi? Então, é meio controverso isso, né? Mas assim, aquilo era uma dívida, né? Me parece que era uma dívida que os caras trocaram. Na verdade, destruíram para que não fosse tombado. Para não ser tombado. Para não ser tombado. É só para não ser tombado. Só para não ser tombado. E acabou não virando nada. Nada. Né? Está lá até hoje. Né? Sabe por que eu falo? Porque na época o Ralph Biasi, nosso antigo patrão da TV Carioba, ele, depois que aconteceu essa história, ele tem uma casa muito grande lá. Era uma mansão, na verdade. Um casarão enorme, antigo, que inclusive agora virou um condomínio, virou um condomínio. Depois da morte do Ralph Biasi também. Eu me lembro mas antes dele morrer já tinha virado condomínio. Já tinha virado aquele, né? Ele acabou se desfazendo, porque ele já não estava lá muito bem, aí virou um condomínio lá. Isso. Derrubaram aquela mansão? Eu não sei, cara, eu acho que não. Eu acho que é que não dá para ver, né? Você vê a quantidade de mansão que tinha ali, e também casas muito simples, né? Casa dos operários, muita gente que acabou saindo de Carioba, eles acabaram ficando lá perto. Você pega o pessoal lá da Nova Carioba, o pessoal da Cordenunce, é todo um pessoal que veio de lá. Que veio de lá, porque eles acabaram montando as fabriquetas que... na época que não recebia salário, o pessoal acabou dando em máquina para eles acabaram fazendo... É o início do faccionismo, né? O faccionismo começa aí. O Carlos Santana, eu vou para um rápido intervalo comercial. Tá bom o papo, viu? Daqui a pouquinho a gente volta aqui com o Carlos Santana, de frente com a notícia aqui pelo canal 524. Ok, estamos de volta aqui pela nossa TV Notícia, de frente com a notícia. Hoje, realmente, voltando lá no fundo do baú, um pouco da história da cidade americana, nesses 150 anos da cidade. Ô, Carlos Santana, você estava falando a respeito da industrialização no primeiro bloco. Vamos terminar e vamos seguindo a história aí desses 150 anos desses documentários, que foram 4, 5? Você vai fazer mais um ainda? Eu estou fazendo mais um ainda. Vai fazer mais um ainda. Depois eu te falo o que é. A gente chega lá. Vamos lá na industrialização. A industrialização. Magrão, esse daí, ele acabou dando uma repercussão maior, porque a maioria dos americanenses, né, como eu, você, a gente tem uma história com a indústria têxtil americana, com difícil quem não tem. Difícil quem não tem, né? É como eu falo lá. Aí você pega o pessoal que trabalhou na fibra, por exemplo. A maioria das famílias tem uma pessoa, pelo menos, que trabalhou na fibra. Aí nós tivemos
depoimento de ex-diretores da Fibra. Então isso daí acaba dando aquele... A pessoa fala, nossa, mas eu trabalhei, eu conheci ele. Então é um negócio muito emocionante, e emocionante tanto na minha entrevista, quando eu entrevisto a pessoa, que a pessoa chora na maioria das vezes, né, porque começa a relembrar do negócio, e se sente assim, ele se sente... Você entrevista, você sabe disso. Essas pessoas mais idosas, hoje, eles não têm para quem contar, né, a história, o que eles fizeram. O que passou, né? Ninguém quer ouvir, né? Ninguém quer ouvir. O filho não ouve mais, o neto não quer ouvir, o bisneto nem pensar. Todas as fotos deles são tudo jogadas dentro de uma caixa e quando morre vai tudo para o lixo, né? Então a nossa história está nesse ponto. E quando você vai entrevistar uma pessoa que tem uma trajetória aí, uma trajetória longa dentro vamos dizer, ou na indústria têxtil ou em qualquer outro segmento, ela fica super emocionada mesmo. Então você pega aquele lado emocional da pessoa, e quando a gente passa isso pro filme, quando a gente faz uma edição e passa isso pro filme, ele acaba impactando. E a indústria têxtil em Americana impactou muita gente por causa dessa ligação de todo mundo. A indústria têxtil fez fortuna, deixou muita gente rica e no final deixou muita gente pobre também. Também no final. Agora, porque que nem eu sempre falo, né? Porque eu fui formado em cima de uma indústria têxtil pequena, mas fui. Tanto meu irmão, médico, tudo bem que ele está falecido também, a minha irmã, médica, eu, jornalista. Quando meu pai iria imaginar, em 1940 e tanto, que você estava falando aí da época do Abdala, tal, não sei o quê, quando ele chegou em Americana com 18 anos, vindo aí do sul de Minas, que ele iria ter uma tecelagem num dia, que ele iria fazer 2 filhos médicos e um jornalista. Estou falando do meu exemplo. Você imagina os outros, então. E no final foi triste, porque teve a abertura do Collor, de repente não contou para ninguém, a hora que o pessoal viu, tinha competição, primeiro aí da Coreia do Sul, e depois da China. Isso. Aí, quem de repente não estava preparado, e a grande maioria não estava. Tanto que hoje a gente faz muito mais tecido, com mais qualidade, com muito menos mão de obra do que em 1990. Mas teria que teria que deixar o pessoal se programar, se programar. Vamos combinar, né? Num dos depoimentos que eu tive, que a gente muitas vezes você julga, fala, não, o pessoal pegava o dinheiro e comprava chácara, comprava terreno no litoral, comprava lá apartamento na Riviera de São Lourenço. Isso, todo mundo tem essa visão, né? Da coisa. Mas para quem participou, eu ficava com meu pé atrás também. Depois, tem uma pessoa que deu um depoimento que ele falou uma coisa muito... Acho que foi a professora Adelina. Ela fala, eu acho que foi ela mesmo que contou, que existia a lei, que a gente lembra disso, lei da informática. Eu lembro da reforma da informática. Então, ela segurava a tecnologia. A tecnologia, ela não deixava você comprar, né? Você não tinha acesso àquela tecnologia porque tinha que investir... Reserva de mercado num setor que não alavancava, e quando teve a abertura total do mercado, esses caras entraram e a gente não estava preparado para isso. E não tinha tecnologia do maquinário que eles tinham. Exatamente. Então, você está falando com o cara que viveu tudo isso, viu? Então, aí você vê que o documentário ele foi esclarecedor. Eu acho que por isso que ele acabou impactando. Sim. Nós tivemos uma aceitação muito boa do pessoal da Fidan, do Sinditec, entendeu? As categorias aí, as exibições lá na FATEC foram muito boas, no Polivalente foram ótimas. Você colocou também. Isso exato lá no Polivalente, no curso tem um nome, texto, você colocou? Sim. Contou essa história para o pessoal que está fazendo o texto lá? Sim, Tecnologia têxtil, Tecnologia têxtil, isso. Né? Foram 2 exibições lá, uma na parte da manhã, uma na parte da tarde, com o anfiteatro lotado. Então, porque é o assunto. Eles têm que saber onde é que eles vão cair, né? Isso. E tinha a Adelina, que a Adelina é uma coisa. Tem a Adelina, tinha uma outra pessoa lá que ajudou a gente bastante também. Então, o Faé. O Fred? Então acabou dando uma repercussão. Esse daí deu uma chacoalhada boa no público. Tá. Então, esse... E você fez quantas exibições? A gente terminou nos 4 que você já fez agora, né? Certo. Industrialização. Vem aí o 5º, né? Vai falar sobre o quê?
O quinto nós vamos falar sobre esporte. Esporte. Que vai ser nossos atletas. Então, a Americana conta sua história, nossos atletas. Tá. Então, nós vamos do hóquei, vamos passar pelo hóquei, vamos começar lá atrás. Passar no... Vai falar pelo basquete, pela natação. Basquete, falar do tiro, tênis, o futebol, o basquete nosso, né? O handball. Então, quer dizer, tem muita coisa. Handball do Kennedy, basquete do Rio Branco. Isso, muita coisa. Handball do Rio Branco. Handball não, o hóquei do Rio Branco. O hóquei do Rio Branco. O handball era do Kennedy, né? O Rio Branco foi o terceiro, né? Só perdia para Sertãozinho e para um time de Santos. A Portuguesa Santista. Portuguesa Santista. Exatamente. Eu lembro exatamente disso aí também. Nosso goleiro João Padovani, eu estou falando da nova geração, mas teve uma antes, né? Teve uma geração antes dele. Teve uma geração. A geração que eu tenho mais amizade é a geração do João. Do João, do Pegorari. Do Bolão. Isso. Quem mais? Se eu for batendo, vai virando um fio na cabeça. Do Fayon. Tem. Puxa, Fayon. Bom, tem vários aí, eu não vou me lembrar o nome agora. Mas legal, isso aí é uma história interessante, porque a Americana também, ela como é que fala? Ela foi o berço de muitos atletas nacionais. Sim. Muita gente legal saiu daqui. Sim. E tem toda uma história, né, Magrão? Americana, eu estava tomando uma cerveja um dia e eu encontrei com, acho que foi numa época de jogos, eu não lembro se eram jogos regionais aqui em Americana, e o motorista de ônibus ele falou assim, rapaz, ele falou, eu viajo o estado de São Paulo inteiro, sempre levando atleta para cá e para lá. Ele falou, eu nunca vi uma cidade com uma estrutura tão boa, como a Americana, e é verdade, né? A Americana, as quadras da Americana, vamos falar em conservação, mas as quadras, a quantidade, a cada 2 bairros você tem uma quadra de esporte. Piscina tinha 10 piscinas na cidade, né? Hoje não tem mais, também com um monte de motivo e tal. Mas a Americana sempre teve essa estrutura esportiva e a Americana sempre pontuou bem na época de jogos regionais, jogos abertos. Jogos estudantis, principalmente. Estudantis também. O Kennedy participava. Aqueles jogos do Kennedy que reunia. 8 de maio. 8 de maio, isso. Então, toda essa história precisa ser contada, né, Magrão? Para não se perder. Precisamos se contar. Grêmio Estudantil 8 de maio. Então, porque eu não sei, o Chicão, não sei se está... Francisco França Filho. Você está vivo ainda, Chicão? Eu acho que está. Eu, pelo menos, não tive informação. O Zé Mário, eu sei que sim, que eu encontrei com o Zé Mário faz pouco tempo. Ex-prefeito de Nova Odessa também. Então, a Nilza morreu. A Nilza, que era o Zé Mário, a Nilza, o Rubão. O Rubão. E o França Filho. O Rubão também morreu. E o França Filho é o Chicão. O Chicão. Então, Magrão, tem que pegar esse pessoal, que nem o seu Purga. Tem que pegar esse pessoal antes que eles vão embora, entendeu? Eles deixarem a memória deles, entendeu? Deixar registrado, entendeu? Essa é a nossa função, entendeu? Vamos deixar registrado. Você faz isso com muita habilidade hoje no rádio, você suas entrevistas são ótimas. É assim, cara, eu acho que a gente... Porque tá aí, gravou, tá na rádio, tá aí, você tem um arquivo. Porque não é puxando o saco, é porque a gente é da cidade, né, Pilega? Então a gente sabe que, né, eu quando de repente vou falar com você a respeito disso, garanto que muita coisa que você está falando, eu estou lembrando e estou falando aqui também, porque eu vivi tudo isso. Vivi no esporte, porque eu joguei basquete muito tempo aqui por Americana, depois fui para Campinas, tênis clube, regatas, e muita gente daqui também foi, não foi só eu, muita gente lembra do basquete americano, depois do hóquei, eu lembro do hóquei, lembro da natação, primeira turma de natação do Rio Branco, o professor Pacheco do tênis de Campinas, a gente fazia parte com o Tomás Zoppi. Tomás Zoppi. Certo? Verdade. Que ele tem um problema, ele teve paralisia infantil, mas ele na época, com problema na perna, ele nadava muito mais do que muito marmanjo. Tem escola ainda? Até hoje? Eu não sei mais, faz muito tempo que eu não posso falar, faz muito tempo que eu não falo com ele. Tem escola, tudo. Então, tem toda uma história a respeito do que a gente participava, Carioba, Turino, 7 de setembro. Carioba, cara. O Jardim Piranga. Veja o campo do Carioba. Você já jogou bola naquele campo? Não. Não tem campo maior no mundo do que o campo do Carioba. Então. A ponta direita nunca chega no escanteio, porque a gente jogou bola há muito tempo lá também, entendeu?
Eu no esporte não era muito minha chegado, habilidade, né? não. Nem eu arriscava, né? Mas eu participava sempre. No basquete eu era bom. E tem toda uma história de remo, né? Uma história de remo, de Carioba lá. Carioba, eles eram campeão, foram campeão lá em São Paulo, no Pinheiros. Quem não vê o Rio Piracicaba hoje do jeito que ele está, não imagina como era. Eu também, óbvio que eu não cheguei a conhecer do jeito que era, mas eu vi o Rio Piracicaba sem o sistema Cantareira, por exemplo. O sistema Cantareira fica com mais de 50% da água que vinha aqui para o Piracicaba. Então era um rio muito mais caudaloso e muito diferente do que a gente vê hoje aqui. O Rio Piracicaba, aliás, o rio é de Piracicaba, mas ele nasce em Americana, né? Aqui no encontro das águas aqui no Jaguari com o Atibaia. Tá vendo? A gente sabe bastante coisa também. Viu? Aí eu estava fazendo uma pergunta e depois a gente mudou de assunto. Onde é que você já exibiu esses seus documentários, 1, 2, 3 e 4, você coloca tudo junto ou são documentários diferentes? Olha, são documentários diferentes. Sim, cada um tem o seu capítulo. Hoje, antes eles estavam no YouTube do Gil, ficou meio confusa a coisa. Então, agora nós juntamos todo o material. Todo o material está no canal do YouTube. Está no canal do YouTube. Americana Conta a Sua História. Está no canal do YouTube. Tem os 3 documentários. Esse daqui não vai para lá agora. Porque esse documentário que ele está falando aqui, gente, foi exibido dia 27. Dia 27. Aqui no Teatro Elis Regina, aqui em Americana. Isso. Né? Agora ele vai ter a sua fase de exibições, né? Depois fica lá. O que a gente faz? Desde do terceiro, a gente já trabalha assim. Nós fazemos o documentário, né? Exibimos, fazemos o lançamento dele. Depois a gente vai fazendo as exibições em faculdades, na Unisal, na FAM, nas escolas técnicas e disponibilizamos para professores. Muitos professores utilizam o nosso material para contar para os alunos como é que é a cidade americana. Exatamente. É isso aí. Então a gente tem esse feedback positivo da Secretaria de Educação e, além disso, eles ficam lá e quando a gente termina, antes dele ir pro YouTube, nós vamos fazer uma websérie, como nós fizemos nos 2 últimos. A gente faz uma websérie de 10 capítulos. Nós vamos dividir. Esse último aqui, ele tem 80 minutos. Então, ele é pesado. É grande. Então, o que a gente faz? Faz uma websérie de 10 capítulos, mais ou menos temáticas, né? Temática por assuntos. E elas são exibidas nesse canal do YouTube do projeto e nas redes sociais. As redes sociais hoje, o Facebook do projeto, ele tem uma média aí de 1.800.000 visualizações por mês. Tá certo, que bom, hein? Agora, deixa eu te fazer, eu tenho que fazer esse tipo de pergunta, porque é o seguinte, tudo isso aqui custa, né? Você está com o Gil, né? Como é que foi a sua produção com o Gil? Então, isso daqui é um projeto que ele é pela lei de incentivo do PROAC, do governo do estado. O Gil é o proponente do projeto. Está registrado o projeto no nome dele. Por quê? Porque a empresa dele tem uma trajetória e essa trajetória técnica é fundamental para a aprovação. Sim. Então, a estrutura de gravação é do Gil. A parte de concepção é minha, a parte de conteúdo é minha, a direção é minha. O que o Leandro faz? O Leandro é meu produtor e assistente de direção. Tá certo. Nós vamos perguntar e colocar as coisas, porque veja bem, o pessoal gasta tanto dinheiro mal gasto, que a gente sabe, de repente esse é o dinheiro bem colocado, bem gasto, ou seja, num projeto. Eu estou vendo aqui porque tem vários outros patrocinadores, né? Os patrocinadores aí, nós temos aí, ó, a Papyrus que está com a gente desde o primeiro documentário. A Sun Pharma está com a gente, acho que 3 documentários. A Mais Doce, que é de Limeira, que vem ajudar aqui em Americana. A Rainer tá nesse primeiro, tá aqui. E tem a... Celpac, que tá com a gente, é o primeiro dela também aqui. E tem a FAM, que está apoiando a gente, e o Tivoli. Por que o Tivoli? Porque esse daqui, ele vai ter uma pegada diferente. Além das exibições, nós vamos ter exibição também no cinema. Lá no cinema, acho que 2 ou 3 sessões, que ainda está em negociação, mas a gente está reivindicando isso. Legal. E nós vamos fazer uma exposição lá
com fotos que foram utilizadas no documentário e fotos das pessoas que deram depoimento com uma frase de cada um. Nós vamos fazer uma exposição provavelmente em março, e essa exposição é em conjunto com a FAM, que ela tem uma exposição histórica junto. Ela vai fazer junto com a gente, está dando todo apoio para a gente, né, e o Tivoli está com a gente, que ele vai liberar esse espaço para nós. Então a gente vai ampliar esse impacto. Eu já vou dar um palpite nessa história aqui, posso? Por que você não junta toda essa turma que você já fez e junta com Santa Bárbara do Oeste e volta um pouquinho mais no tempo e conta a história dos americanos entrando aqui na nossa região, Santa Bárbara do Oeste? 207 anos fez, ou está fazendo agora, né? Eu sei amanhã, mas eu não sei quando esse programa o pessoal vai vir em casa, por isso que eu estou falando aqui. Então, você imagina, sabe por quê? Porque eu adoro história. Então, eu tenho várias passagens por Santa Bárbara do Oeste, nas usinas de açúcar, na história dos americanos que chegaram por lá, na participação dos americanos aqui na cidade americana, por isso que chama americano, obviamente, nessa história e tal. Olha, dá para você esticar essa conversa por mais uns 3 programas no mínimo. Não. Cara, é uma ótima sugestão. Santa Bárbara, eu já fiz um documentário em Santa Bárbara. Legal, Santa Bárbara. Eu fiz Santa Bárbara, eu fiz Barbarense com muito orgulho. Isso nós fizemos eu acho que 2016. Por aí, Barbarense com muito orgulho. E a gente conta um pouquinho dessa história, mas bem assim, bem sabe, no geral. Santa Bárbara é fantástico de trabalhar. Por quê? Ela tem a Fundação Home. A Fundação Home tem tudo arquivado. Na Fundação Home tem mais história de Americana do que americana. Do que nós temos, entendeu? Mas só tudo arquivadinho, tudo bonitinho, entendeu? Da maneira que tem que ser, Magrão. É o que a gente precisa para a Americana, entendeu? Nós precisamos de uma fundação, sei lá, uma fundação de uma empresa grande que resolva apoiar a gente. Eu toparia amanhã começar um projeto desse. Daí você pode falar da Romizeta, você pode falar da usina Santa Bárbara, da usina Silos, que é da comum. estrada de ferro que levava açúcar direto da usina aqui de Silos, Santa Bárbara, para ter uma estrada de ferro dentro, particular, para levar açúcar para o Porto de Santos. Olha só que coisa. Isso no começo do século passado, né, 1950, por aí, 50, 60. Ô, Carlos Santana, vamos para o rápido intervalo comercial. Na sequência a gente volta para fechar, falar sobre tudo isso aqui ainda, muito mais, os seus planos aí pro 5º programa, né? Vamos... 5º documentário. Isso. Tá, a gente volta já. Continuando aqui de frente com a notícia, de frente aqui com o Carlos Santana, ele que é a cabeça desse projeto aqui, Nossos Talentos. A gente volta já. Ok, estamos de volta. Canal 524 da NET, aqui a nossa TV Notícia, de frente com a notícia, de frente com o Carlos Santana, o Pileque para os íntimos. Já estou falando que o Pileque não é porque nada a ver, é uma história que ele contou lá atrás, e parece que esse cara tá de Pileque, isso quando você tinha 14, 15 anos, e aí ficou... Hoje você está com quanto, Pileque? 64. 64? Ganhou, estou com 63. Nós somos daquela fase dos sonhadores, realmente, né? Sim, sim. Eu ia fazer medicina. A hora que eu entrei, meu irmão fazia medicina. Minha irmã veio depois, fez medicina também. Quando eu entrei na sala de anatomia, eu falei, não vou fazer medicina. Não é pra mim. Meu negócio era microfone. E nessa época a gente estava aqui com o Geraldo Pianelli, que você colocou, inclusive ainda, aqui era Rádio Clube, depois era... Hoje é a Vox 90, antigamente era Rádio Cultura, que era do Sami Najar. Sami Najar. Aqui no Amina Najar. Amina Najar, exatamente. Isso aí, 79, 80, mais ou menos. Por aí. Comecinho de 80. O FM era música de consultório. Isso. Aquela música calma. Frequência modulada. Né? Era a rádio mais viva da cidade. Parecia um o Edson Ardito trabalhou lá também. Também, Edson Ardito trabalhou. O pessoal começou ali. Ali foi a primeira rádio, aí nós estamos falando de outra coisa, né? Que o seu Najar, na época, esse mérito é dele, que ele colocou a gente para falar. Tudo moleque, né? Porque a programação vinha toda gravada na Transamérica de São Paulo. Vinha gravada naqueles rolos, tal, não sei o quê, né? Aí ele começou a fazer, tal. Daí, de repente, tinha o Edson Ardito, que estava lá também. Daí, o Jairo Camargo Neves.
Tinha também o Galo, lembra do Galo? Lembro. Do Galo Pepe. O Pepe, eu lembro do tá Pepe. Vendo? É tudo isso aí, essa história. Isso aí é rádio americana, que qualquer dia você pode fazer um documentário sobre a comunicação americana, que muita gente saiu daqui, né? Muita gente, sabe disso muita também, gente, muita gente. Muita gente mesmo. Mas vamos lá, falando a respeito do documentário. Eu vi alguns pedaços, você trazendo aí depoimento dessas pessoas. Gostaria que você falasse disso e de outras coisas que você queira falar. É o último bloco aqui do programa, viu, o Carlos Santana Pilecki? Para a gente não esquecer de ninguém. Eu sei que é difícil, sempre fica alguém para trás, né? Sempre. Não, então, eu tenho uma amiga minha, ela faz documentário, é documentarista, ela trabalha nos Estados Unidos, já tem um bom tempo que ela está lá, agora está morando na Inglaterra. Ela fala, cara, que assim, documentário é o tipo da coisa ingrata. Você nunca termina. A hora que você fechou, você lançou ele, você fala, nossa, faltou isso. Porque documentário é incrível, cara, é incrível. E isso já aconteceu aqui, a gente sabe que vai acontecer. Qual o critério que a gente teve? Nós tivemos aí no jornal, nós tivemos uma campainha de jornal para o pessoal entrar em contato e sugerir os talentos da cidade. Pautas. Sugerir os talentos da cidade e tal. Então nós recebemos algumas sugestões. Aí nós tivemos sugestão de pessoas que são ligadas ao meio artístico. O Juarez Godoy foi uma pessoa que ajudou bastante a gente. O Juca. Então essas pessoas acabaram dando dicas, assim, tem fulano de tal, e a gente foi entrando em contato. A outra parte que a gente conhece, nós somos da Americana, a gente conhece um pouco da história, então vai por esse lado. E tem a parte mais antiga, né? Aí nós temos um historiador para contar lá, a família Benincase, o Fábio Benincase acabou encabeçando a parte da família, contou bastante história, o Fábio tem uma memória boa. Flautista, o Fábio é flautista, ele é um desenhista de primeira linha. O pai dele era maestro também, né? Estudamos juntos, tocamos juntos. Tocou junto, é verdade, vocês tocaram junto também. O Fabião é meu amigo de muitos anos. Então, com essas contribuições, a gente acabou fechando. Nós tivemos 75 entrevistas. 75 depoimentos. Depoimentos. Sendo assim, que contando com isso, acho que tem uns 10 de pessoas que eu já tinha entrevistado, que nem o Ari Jacobussi, por exemplo, ele falando sobre o Carnaval da cidade, ele fala... Sobre o próprio vocacional? O vocacional ele falou no anterior. Quando eu gravei os anteriores, eu acabei pegando o assunto a mais. Então, o seu Braz Rosalém, ele fala sobre a pintura da igreja, matriz interna. A construção da igreja. Isso, também. E a pintura, né? A pintura que é dos irmãos Gentili, que nós acabamos descobrindo, o Leandro, que é o nosso assistente de direção aí, ele descobriu que eles são parentes do Danilo Gentili. É avô do Danilo Gentili. Então, daí nós conseguimos foto, conseguimos um monte de coisa. E para poder contar essa história, porque é muito legal. Um dos irmãos, que é o Pedro Gentili, ele acaba morrendo pintando. Por causa de tinta e tal. Ele acaba falecendo. E o irmão, que não era pintor, o irmão montava a base para ele. Ele era assistente. E o irmão acaba pintando terminando o resto. Terminando o trabalho dele. Só tem uma pintura da igreja que está inacabada, porque o Monsenhor falou, não, vai ficar inacabada porque é uma marca, né? Uma marca que o cara faleceu trabalhando aqui pintando. Exatamente. Então, as histórias. Então, o seu Braz Rosalém, o seu Geraldo Miante, que eu tinha entrevistado há muito tempo, e ele contou história de tudo quanto é tipo. Ele conta do carnaval, que tinha a baratinha que saía lá do Zanini e vinha... passava pelo Antônio Lobo. Ele conta uma história do cinema de Carioba, que as aprendizes do maestro Benincase tocavam no cinema mudo. Então tem um monte de história que vai amarrando. A gente começa lá quando do maestro Silvino Bonassi, né? Silvino Bonassi, que era o primeiro maestro, né, da cidade, começou lá e vem
e vem, passa pelo Germano Benincasa, e aí a gente vem, passa, e vem para Geraldo Pianelli. Geraldo Pianelli que deu palco para muita gente, né? Muita gente saiu, começou a carreira artística dentro do Geraldo Pianelli. O Souzinha se emocionou, chorou, entendeu? Por quê? Porque é uma emoção você poder contar uma história dessa, né? E a família do Geraldo também ficou muito grata com a homenagem. Soninha, Sueli, isso. E precisava, né, cara? Precisava fazer isso. E aí daí a gente vem por área. Aí nós vamos, a artes plásticas, por exemplo, a dona Terezinha Polizel, que é uma das precursoras aí de pintura. Nós falamos também do Francisco Lapierre, que vem lá atrás, que é o precursor do negócio. A primeira escola de pintura americana começou com ele. Ele era um dentista e francês, e daí muita gente aprendeu com ele. Nós conseguimos a mãe do Vandão, Vandão Calil, que é Dona Vera Calil. Ela foi a primeira, é a única aluna viva dele. E nós conseguimos achá-la. Ela contou um pouco de história. É porque quem conhece a Americana vai lembrar, quer dizer, quem é nascido daqui ou quem chegou aqui muito cedo e tem uma certa idade vai lembrar de tudo isso que você falou aqui agora. Sim. Né? De repente você está falando, então, eu estou lembrando também. Então aí nós temos esse fator, né? A gente vem do começo da história e vamos trazendo. Aí você tem a Ana Alexandre, que é uma pintora reconhecida, que tem uma carreira legal também, foi professora também. E aí a gente vem. Aí você tem esses pessoal de arte de rua. Você tem o Ismânia. O Ismânia é um puta artista. Ele que fez aquelas pinturas com garotos da PAI nos muros da cidade aí. Você tem um pessoal... Super realista, parece. Isso. Parece o Cobra, né? O Cobra, que é o estilão do Cobra mesmo. E ele tem o pessoal do SHN, que, como referência, eles que pintaram aquela torre da caixa d'água da Avenida Silos. É o estilo deles. Acho que o muro do Mercado Municipal também é deles. É um coletivo de arte, e ele tem muitas pessoas. Então, nós trouxemos e chegamos no atual. Porque é aí que você fala assim, mas o pessoal mais novo não conhece. Não conhece a história, mas conhece o SHN. Conhece. Então, com tudo nós fizemos isso, inclusive na música. A música nós trouxemos os caras... Você pegou lá de trás e chegou até agora até aqui, nos atuais. Aqui nós temos não vou lembrar o nome dele agora. Você está falando da música? Da música tem muita gente boa, cara. Muita gente. E aí passa pelo Corda Coral, a Sinfônica da Americana, a banda Monsenhor Nazareno Maggi, entendeu? Então tá tudo contemplado. E aí tem umas amarração de pessoas que trabalharam na cultura antigamente, né? Você tem o Lulinha, que é o Luiz Moraes, que trabalhou bastante tempo no D7, na época do D7. Tem junto com o Giongo. A Thaís, junto com o Giongo. Tem a Thaís Rilo, também, que conhece um pouco dessa história, dessas amarrações, da chegada da época do professor Wilson Camargo. Então, tem toda essa história, ela foi amarrada para as pessoas poderem navegar nessa linha do tempo. O Camargo é um baixista que mora na França, se não me engano. Isso, eu comentei isso com alguém. Não, eu comentei isso com alguém. A pessoa falou, você não tem esse contato. Eu me lembro disso, Exatamente, isso foi meu professor de português também. Eu me lembro na época, já que você está falando também, deixa eu dar minha contribuição. O professor Wilson Camargo dava aula pra gente, na época era o João 23, no primeiro colegial. E a gente sempre queria fazer alguma coisa no teatro. E não tinha teatro americano. Tinha o Cine Brasil, que agora é o teatro, né? E na época ele falou, vamos fazer um circo-teatro. Era a ideia dele. Aí ele pegou e fez tal. Ele era o diretor do D7. Aí ele falou, vamos fazer um palco, eu vou colocar uma lona em cima e acabou. E assim foi feito. Ele fez o circo-teatro, que hoje é o Teatro Elis Regina, que ainda mantém uma certa lembrança do circo-teatro que já foi um dia, porque ele tem uma lona. Tem uma lona. Ele não é uma cobertura
É uma lona ainda, então por isso que era o Circo Teatro. E chegou a ser copiado. Tem lugares externos, tem bastante gente que acabou copiando isso aí. Eu lembro exatamente disso como se fosse ontem, né? Mas tá aí, o Carlos Santana, você tem mais aí 4 minutos para falar o que você quiser, para convidar o pessoal. Você vai exibir isso aqui mais alguma vez esse ano, ano que vem? Como é que vai ser agora o cronograma? Magrão, nós estamos já encerrando o ano, né? Agora fica complicado, as escolas já estão parando. Férias. As férias, vai ser no retorno das férias. Mas o pessoal pode acompanhar tudo pela página Americana Conta Sua História, tanto no Facebook como no Instagram e no canal do YouTube, que tem os vídeos postados. Nós vamos aumentar essa quantidade de vídeos, que nós temos as outras webséries e tal, e quando tiver a websérie pronta, a gente vai começar a veicular essa websérie. Mas o pessoal vai ter acesso, sim, todo mundo vai ter acesso ao documentário, e eu estou aqui, quero agradecer o espaço que você está me dando aqui, né? Você sempre deu espaço para a gente falar sobre o nosso trabalho. Queria agradecer e vou tocar essa ideia sua de Santa Bárbara para frente. Não, tu gostou? Eu acho que tem mais, se você começar a procurar, porque outro dia estava, veja bem, né? A gente começa a viajar. Eu adoro história, né? Adoro história. E outro dia o cara estava me falando a respeito da história de Campinas. Que Campinas tem uma história também, foi a última cidade a libertar os escravos do Brasil. Sim, eu vi isso. Então tem todas aquelas fazendas de café, a mudança do café, para depois virar a cidade de Campinas. Por que chama Campinas? Por que chama Campinas? Não sei. Porque os tropeiros que saíam de vários pontos, passavam pelas serras de Minas Gerais e passavam por aqui na região. E era uma região que só tinha campo, aquelas Campinas. Aí acabou virando... Então tem um monte de história que de repente veio o pessoal do sul de Minas, que ia do sul de Minas para Goiás e passava por essa região. Aí tem a história de Barretos, a história de São José do Rio Preto, tem a história do Caminho da Fé. Caminho da Fé, que vem de vários pontos que levam a Aparecida do Norte. Olha, ideia aqui não falta, você está enrolado comigo. Vamos partir, vamos junto. Vamos. Verdade, porque ó, essa história do Caminho da Fé, se você tiver aí um patrocínio bom para você dar uma volta, tem pessoas que aqui de Tambaú, se não me engano, dá 380, 420 quilômetros de história. Eu não estou falando nem da estrada real. Certo. Estou falando do Caminho da Fé. A estrada real é outra história, outra pegada. Né? Você vai até aqui a Aparecida do Norte. Olha, tem além das imagens maravilhosas que você vai captar, a história. Acho que são seis ou 5 que tem essas rotas. E para uma empresa de motocicleta. Também. Porque aí para a pessoa fazer de motocicleta, e a gente vai parando e falando e pegando esses depoimentos. Quantos depoimentos você não pega no Caminho da Fé? Imagina só. Entendeu? Eu estou dizendo porque isso passa por aqui. Esquece o fator religioso. Você não precisa pensar no fator religioso. Mas se você pegando, que nem uma dessas rotas passa por aqui, que vem exatamente lá de São José do Rio Preto e vem passa pela região aqui, passa por Campinas, depois vai para Mogi Mirim, Mogi Guaçu, tem a rota dos tropeiros. Tem um monte de história aqui mesmo. E passa por aqui também, antes da história de Americana virar a história que você contou agora. Antes disso. Carlos Santana, muito obrigado pela participação, pela história, pelo papo, né? Espero que o pessoal de cá já tenha curtido aí o papo, as histórias. Faltou muita coisa, como sempre, que você falou. Um historiador sempre chega no final e fala que ficou um filho de fora. Sim. Nunca está completo. Nunca está completo, né? Mas aí são 1, 2, 3, 4, vem aí o quinto. O quinto, né? Nossos atletas. E a gente volta para falar depois, na hora que estiver pronto. E estamos sempre à disposição, tanto aqui na TV, como também aqui na nossa Rádio Notícia. Obrigado mais uma vez, Pilek. Carlos Santana. Obrigado você. Bom, pessoal, obrigado aí pela sua participação, pela sua audiência. Sempre um programa diferente aqui no canal 524, contando um pouco da história, né? E sempre alguém contando alguma coisa, né? Alguém que tem algo para dizer para você aqui no nosso De Frente com a Notícia, hoje de frente aqui com o Carlos Santana. Tchau e até a próxima.